Está entrando no ar agora o seu MNLP Notícias, a sua fonte diária de informação. Todos os dias, cedinho, você tem aqui comigo os assuntos veiculados nos principais jornais internacionais. Você sempre pode consultar as fontes nos links que nós deixamos no final desta edição. Se você acha interessante esse projeto do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, se inscreve em nosso canal, partilha, divulga, comenta. Vamos trazer cada vez mais pessoas a ter acesso a estas informações muito focadas nos nossos negócios. E você verá nesta edição de sexta-feira, 20 de setembro de 2024, a disputa entre Bruxelas e Pequim. Milhares de carros estão parados em um porto aqui na Europa. O custo global de não investir em mulheres. Ambientalistas lusos vencem no tribunal. E a Europa sob chuva e fogo. Está entrando no ar agora o seu MNLP Notícias. Pequim promete até o final na queda de braço com a União Europeia, que está criando situações para não liberar a venda de veículos elétricos chineses no bloco. Por que isso? Porque, de acordo com pesquisas e investigação da União Europeia, Pequim tem financiado os produtores de carros elétricos e, com isso, baixa em muito o valor de venda ao consumidor. E, claramente, isso não é uma vantagem, pelo menos é o que se supõe, para os produtores de carros locais. Esta disputa, que vai em votação até novembro, precisa, para ela ser ratificada, que haja na votação pelo menos 15 países que representam 65% da população do bloco, se opondo para que esta proposta da União Europeia não aconteça. Obviamente, China não fica parada e vai à luta com um lobby bastante forte. Nós já temos notícias de 3 grandes e significativos países que estão tendendo a engrossar com a China a sua proposta. São eles: a Hungria, que está recebendo um grande valor de investimento; a China, que inclusive o primeiro-ministro já está lá na China firmando vários acordos bilionários; e a Alemanha. Então, esses 3 países já dão sinais de simpatia e estão prontos para ceder ao lobby chinês por, obviamente, interesses dos seus próprios países, o que é absolutamente tranquilo. Agora, a nossa presidente aqui do bloco, não é, descreveu, aliás, a Ursula von der Leyen, ela descreveu essa tática da China como dividir para conquistar. E é exatamente isso que a China está fazendo. E só para não fugir desse setor, nós vamos dar um pulo até a Bélgica e vamos ver que muitos carros elétricos estão parados desde já de bastante tempo em um dos portos mais importantes da Europa, que é o Porto da Bélgica. Todos os anos, cerca de 3 milhões de veículos elétricos são transportados em navios de carga para caminhões para serem vendidos. Os registros de carros elétricos na Europa são pouco significativos em comparação aos carros movidos a combustível, representando apenas 13,5% dados de julho. Embora haja interesse em conduzir de forma ecológica, a União Europeia travou a importação de veículos elétricos fabricados na China, impondo uma série de tarifas. Foi o que nós falamos na notícia passada. Só o tempo vai dizer aí até novembro o que é que nos espera, se a gente vai ter uma enxurrada de carros elétricos aqui na União Europeia, ou se não vamos ter. Só o tempo vai dizer, mas esse tempo está muito perto, que é
no máximo até novembro. Uma notícia também que alegrou ao mundo ecológico, ambiental, sustentável. As associações ambientalistas aqui de Portugal, Último Recurso, Quercus e Ciatiena, conseguem importante vitória contra o Estado português por incumprimento da Lei de Bases do Clima. Força pela primeira vez que a justiça portuguesa se pronuncie sobre uma ação climática. O Estado é acusado de incumprimento de disposição da Lei de Bases do Clima e das metas climáticas internacionais, bem como de um pedido para adotar as medidas necessárias para cumprir esses objetivos até 2030. Então, vamos ficar aí ligados, porque isso é uma grande vitória, porque é a primeira vez que isso acontece aqui em Portugal, não é? Então, vamos ver também o que é que vai ser definido a partir desse momento. O que se sabe é que nós temos que fazer um grande esforço e coletivo para fazer frente a muitos lobbies da indústria não sustentável. Você sabia qual é o custo global de não se investir em igualdade de gênero? Pois bem, saiu agora esta pesquisa, este relatório, não é, endossado pela ONU, que diz o seguinte: não se investir tem um prejuízo de 10 trilhões de dólares por ano. Isso assim, é um dado muito significativo e fala o seguinte: países de baixa e média renda perderão 500 bilhões de dólares nos próximos 5 anos se não fecharem a lacuna de gênero no uso da internet. Melhorar o apoio às agricultoras pode adicionar 1 trilhão de dólares ao PIB global. Então, gente, se não é pela questão humanitária, vamos pela questão econômica. Isso é mais do que claro o que significa se investir na equidade de gênero, de dar oportunidades iguais, respeitando as diferenças, não é? Dos 120 países onde os dados estão disponíveis, mais da metade tem pelo menos uma restrição que impedem as mulheres de fazer os mesmos trabalhos que os homens, e metade não classifica o estupro como baseado na falta de consentimento. Olha quanta coisa ainda de base nós temos que trabalhar, não é? No Reino Unido, uma especialista em questões legais, Raquel Saunders, disse que o governo deveria criar novas leis que exijam que os empregadores compartilhem os salários dos funcionários e permitam que as mulheres saibam se há um agressor sexual em sua área. Então, o Reino Unido tem feito esse movimento também bastante interessante de dar transparência, principalmente aos dados. Isso é fundamental. Gente, para encerrar, infelizmente ainda não temos coisas muito alegres para trazer no final do nosso programa e especialmente numa sexta-feira. A Europa arde ou está se afogando em tantas chuvas. As enchentes que assolam o norte da Itália forçam a retirada de cerca de 1.000 pessoas de suas casas em meio a uma das mais fortes inundações que atingem a Europa Central. Considerado a pior enchente dos últimos 20 anos, atinge a Áustria, além da Itália, né? Atinge a Áustria, República Tcheca, a Hungria, a Romênia, a Eslováquia. Cidades inteiras estão inundadas, muitos prejuízos, mortes acontecendo, devastação de negócios. Meu Deus do céu, é coisa muito séria, né? E a Hungria ainda tem o problema porque há agora a possibilidade do rio Danúbio se encher a tal ponto que ocasiona a inundação de boa parte também da cidade. Então,
É muito terrível isso que a natureza está nos devolvendo, não é? Foram enviadas tropas para reforçar as barreiras ao longo do Danúbio e milhares de voluntários encheram sacos de areia para tentar conter as águas que se pronuncia de uma forma muito, muito agressiva. Já em Portugal, embora tenha arrefecido um pouco, a devastação que ocorreu nos últimos 3, 4 dias deixa um cenário de absoluto flagelo. Chuva e fogo, né? De acordo com o Jornal Público aqui de Portugal, muita gente, muita devastação, muitas histórias tristes com este que é considerado um dos piores incêndios dos últimos tempos. Termino aqui e desejo, apesar dessa notícia no final, um excelente final de semana. Divirta-se, leia, desligue o celular, desligue a internet e vá viver entre humanos. Tenhamos todas e todos uma ótima continuação.